Olá, meu nome é Evandro e nós vamos continuar estudando, nós vamos dar continuidade à disciplina de matemática, né? Para concursos. E nós vamos tratar agora da média aritmética. E a média aritmética, ela pode ser simples e ela pode ser ponderada também. Então nós vamos tratar, na verdade, a média, quando a gente está lá na escola e quer saber a média do bimestre, nós somamos os trabalhos e dividimos pelo número dos trabalhos. Essa média que nós fazemos é a chamada média simples, certo? Vamos dar uma olhada na lousa, vamos distinguir uma da outra. A média aritmética simples, ela tem uma fórmula. Qual que é a ideia dela? Para você calcular, então, essa média, se for como eu falei lá, de uma prova, por exemplo, então nós temos uma prova, soma a nota da prova 1, com a prova 2, com a prova 3, enfim, quantas provas forem feitas. Se eu coloquei 4 aqui, nós vamos dividir por 4. Se tivesse 5 provas, dividir por 5. Se tivessem só 2 provas, dividiria por 2, enfim. Tá certo? Então, dependendo do número das provas ali, ou do número dos valores que nós vamos somar, nós vamos ter então aí, colocamos aqui embaixo também esse valor. Tá certo? Então, essa é a chamada média aritmética simples. E vamos ver um exemplo que eu trouxe aqui, olha. Um aluno, ele fez 2 avaliações, e tirando nota 6 e nota 4. Então, qual foi a média dele, a nota média? Nós vamos achar a média dele, então nós podemos fazer assim. Vamos somar as notas, 6 mais 4, e como são 2 notas, são 2 avaliações, nós dividimos por 2. 6 mais 4 vai dar 10, e 10 dividido por 2, 5. Então, a média dele seria 5, tá certo? Simples, né? Um outro exemplo. Se são 3 avaliações, nós vamos ter que somar as 3 notas. Olha, 7, 6 e 5. Para saber a média dele, nós vamos fazer 7 mais 6 mais 5. Como são 3 notas agora, nós vamos dividir por 3. Temos que tomar cuidado com isso daqui, ó. O número que você somou, a quantidade de números, você divide, né? No caso 3, vai ser por 3 também. Então, aí nós vamos fazer 7 mais 6 mais 5, 18. E 18 dividido por 3, 6. Então, a média das notas dele, a nota média, seria uma nota 6. E até, nós podemos observar aqui, nesse caso, nós temos notas 5, 6 e 7. Se nós observarmos na sequência, o 6 é o que está no meio, né? Então, nesse caso, aí nós temos aí uma coincidência, mas 5, 6 e 7, a média, aquele que está ali nesse valor do meio, porque nós temos uma distância igual, tá? Seria o 6. Bom, a média aritmética ponderada, na verdade, nós vamos tratar aqui de peso. O peso das provas, o peso do que nós estamos analisando. Então, se eu pegar um exemplo, nós estamos fazendo uma prova, fizemos lá 2 provas, uma com peso 2 e a outra com peso 3. Essa prova que tem peso 2, significa que o valor, se fizermos lá, o valor de uma questão vale 1 ponto, como ela tem peso 2, o valor dobra. Ela teria, cada questão valeria 2 pontos. Ou como se você estivesse fazendo 2 provas dessa. E a prova que tem peso 3, cada questão valeria o triplo, ou a prova em si valeria o triplo de uma prova comum, certo? E aí também o peso 1 seria a prova normal, o valor normal que você tem para atuar, para somar, certo? Bom, vamos aqui na lousa? Então, essa fórmula seria a seguinte. Para diferenciar a outra, eu vou colocar MP, média ponderada. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a nota da prova 1, vamos supor que seja um peso 2, eu vou colocar 2 vezes o peso 1, mais uma prova 2, eu vou falar que é peso 1, olha, prova 2 com peso 1. E nós fizemos uma prova 3 com peso 4, por exemplo, olha, a prova 3 e o peso 4. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos supor que sejam essas. Nós vamos ter que colocar o peso da primeira prova, que é 2, mais o peso da segunda prova, que é 1, mais o peso da terceira prova, que é 4. Tá certo? Então,
Nós multiplicamos cada prova pelo seu peso e embaixo nós fazemos a soma desses pesos. Obviamente eu usei exemplos só com 3 provas, podem ser quantas forem necessárias, tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui, olha. O aluno fez 2 avaliações. Uma tem o peso 2 e a outra tem o peso 3. Nota 7 na primeira prova e nota 4 na segunda prova. Qual é a sua nota média? Então, vamos lá. Como tem peso, nós estamos tratando de média aritmética ponderada. Então, nós vamos colocar, a primeira prova tem peso 2. Então, é 2 vezes a nota que ele tirou, 2 vezes 7, mais. A segunda prova tem peso 3. 3 com 4, né? Nota 4 vezes 4. E aí nós vamos somar embaixo o peso dessas provas. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 4, 12. 2 mais 3, 5. 14 com 12, 26. Então, nós vamos ter aqui 26 dividido por 5. Se nós montarmos aqui, 26 por 5, o 5 ele cabe 5 vezes no 26, não é? 5 vezes 5, 25. Para 26, 1. Empresta um 0, põe uma vírgula. 2 vezes 5, 10. Pronto, para 10 nada. Então, a média aritmética ponderada desse aluno foi de 5,2. Ou seja, a nota média dele, de forma ponderada, é 5,2. E aí nós poderemos olhar, né? Ele tirou 7, tirou 4, mas a 7 ela é maior, uma nota maior, não era para tirar mais? Só que quando se trata de média aritmética ponderada, vale mais a que tem peso maior. Então, essa aqui tem peso 3. A que tinha peso 3, ele tirou uma nota mais baixa. Então, por isso que essa média puxou um pouquinho para baixo ali, para 5,2. Olha um exemplo 4, de média aritmética ponderada também. Um aluno fez 3 avaliações. Olha lá, peso 2, peso 1 e a última prova com peso 4. Tirou 5, 9 e 4, respectivamente. Qual é a nota média desse aluno? Então, vamos tratar também. A média, como tem peso, ela vai ser ponderada. Então, vamos lá. Primeira prova com peso 2. Então, é 2 vezes. Ele tirou 5 na primeira. Mais. O peso da segunda avaliação é 1. Vezes. A nota da segunda avaliação foi 9. E mais. O peso da terceira avaliação é 4. Vezes a nota. A nota também foi 4. E aí nós temos que somar os pesos aqui, ó. 2 mais 1 mais 4. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 5, 10. Mais 9 vezes 1, 9. 4 vezes 4, 16. 2 mais 1 mais 4, né? 7. Daqui, nós vamos ter... Puxar a luz aqui. Nós vamos ter aqui, então, olha... 10 ali, né? Somando 10, 9, 16, vai dar 35 por 7. E 35 dividido por 7 dá 5. 7 vezes 5, 35. Então, a média ponderada dele vai ser de 5. Se nós olharmos, né? Tirou 5, tirou 9, tirou 4. Nós poderíamos falar, poxa vida, mas ele tem 9 numa prova e a média dele foi só 5. Se fosse média simples, seria maior a média. Mas como é média ponderada, como as provas têm pesos, por isso que a nota dele, essa nota 4 que ele tirou, a prova tem peso 4. É o quádruplo do valor, né? Por isso que essa média puxou um pouquinho para baixo aí. Tá certo? Bom, olha um outro exemplo aqui, de média aritmética ponderada. A distribuição do número de funcionários e a média salarial em função do tempo de serviço em uma empresa são dadas na tabela a seguir. Temos a tabela, tempo de serviço, menos de 5 anos. Aqui tem o número de funcionários, a média salarial, né? 14 funcionários, 8 funcionários, 13 funcionários, 3 funcionários, né? Com mais de 10 anos, ganham a média salarial deles de 8.100. E aí a pergunta, a média salarial dos funcionários dessa empresa é... E aí nós temos as alternativas.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular essa ideia. Onde que está, como é que nós enxergamos que isso aqui é uma média aritmética ponderada? Nós temos quantos funcionários, por exemplo, ganhando R$2.000? São 14 funcionários. Então, se nós formos calcular a média de todo mundo, nós teríamos que fazer 14 vezes o 2.000, não é? Que está aqui, ó. Mais 8 funcionários vezes 4.100, está aqui, ó. Mais 3 funcionários ganhando 8.100. Eu já coloquei aqui, ó, 3 vezes 8.100. Então, que conta que nós vamos fazer? Deu aqui, olha, 28.000 mais 32.800 mais 24.300, ó. Eu coloquei aqui esses valores, coloquei um parênteses, dividido, essa barra significa dividido, pela soma, olha só. Nós temos que somar, né, aquilo, vamos dizer assim, o peso de cada salário. Cada salário ali, olha, foi repetido 14 vezes, porque tem 14 funcionários, 8 vezes, 3 vezes. Então, nesse caso, o número de funcionários está funcionando como peso. Então, 14 mais 8 mais 3. Daí nós temos aqui 85.100 dividido por 25. Se fizermos os cálculos, vai dar R$ 3.404. No caso, a alternativa E. Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui, alguns exercícios de média aritmética da VUNESP. Né? Nesse caso, o mestre em edificações de 2014. Está dizendo assim, em um escritório trabalham 8 funcionários e mais 3 estagiários, cuja média das idades em anos é, respectivamente, dos funcionários 42 anos e dos estagiários 28 anos. Considerando-se o número total de pessoas que trabalham nesse escritório, funcionários mais estagiários, a média das idades em anos passa a ser aproximadamente de, e as alternativas aí. Quando nós temos essa expressão aproximadamente, provavelmente vai dar um número com decimal, com vírgula, né? Então nós podemos aproximar esse valor realmente, tá certo? Então, nós temos 8, 9, 10, são 11 funcionários aí trabalhando, né? 11 pessoas trabalhando no escritório. E nós temos a média de cada um deles. Eu fiz um resuminho aqui, olha, os 8 funcionários e os 3 estagiários, né? E nós temos a média das idades deles por categoria, por funcionário e por estagiário. Não é isso? Então eu vou colocar assim, olha só. A média cadê? Dos estagiários, se a gente quiser, dos funcionários. Se eu quiser saber a média dos funcionários, como é que a gente tem que fazer? Nós teremos que fazer, por exemplo, funcionário 1 mais a idade do funcionário 2, funcionário 3, funcionário 4. Nós colocaríamos, então, em todos ali, e são 8, até a soma da idade do funcionário 8. É isso? Como são 8 funcionários, nós dividiríamos por 8. Tá certo? Bom, e essa média está falando aqui que dos funcionários é 42. Então, nós temos aqui 42, a média dos funcionários. É esse F1 mais, vou colocar assim para a gente abreviar, até o F8, a idade de cada um, dividido por 8. E, na verdade, o que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos deixar assim por enquanto. Eu vou montar agora a média dos estagiários. A média de idade dos estagiários são 3 estagiários. Então, nós vamos ter a idade do estagiário 1, a idade do estagiário 2, mais a idade do estagiário 3. Nós vamos dividir por 3. E a média dos estagiários é de 28 anos. Então, 20, no lugar da média, eu coloco o valor. 28 anos é a idade deles, mais E2, mais E3, dividido por 3. Bom, a pergunta é a média das idades do pessoal lá desse escritório, de todo mundo. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Se nós fizermos, embaixo do 42, nós temos 1. Se nós fizermos uma multiplicaçãozinha cruzada aqui, olha, nós vamos ter assim, ó, funcionário 1 mais funcionário 2 mais o 3 até o funcionário 8, a soma das idades deles é 42 vezes 8. Então, já vai dar, vou fazer a conta, 8 vezes 2, 2 vezes 8, 16, né?
vai 1. 8 vezes 4, 32, 33. 336. E se eu fizer também a mesma coisa aqui com os estagiários? Olha, multiplicando cruzado. Estagiário 1 mais estagiário 2 mais o estagiário 3. É 28 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Vai 2, 6, 7, 8. 84. Ele está pedindo a média de todo mundo. Então, se eu colocar aqui, olha. Se eu colocar, puxar um pouquinho mais para cá, a média de todo mundo, ó. A média total seria funcionário 1 mais funcionário 2 mais até o 8, né? Mais os estagiários, até o estagiário 3. E aí nós temos o quê? 11 pessoas agora. Então, isso aqui seria a mesma coisa. Somando os funcionários, vão ser 336, mais o número da idade deles, 84. E aí nós vamos dividir por 11. Daí que nós conseguimos, olha, então essa média total seria 336, 340, 400 e 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, 420 dividido por 11. Se nós fizermos esse cálculo, 420 por 11, aproximadamente, nós vamos ter aqui 3 para 12, 9, 3 vezes 1, 3, 4. Colocamos o 0 aqui. Então, nós vamos ter, se eu colocar aqui 9, vai ter que ser 8. Vai dar 2, 9. Então, olha, aproximadamente, esse tio que eu coloquei em cima do igual, é aproximadamente o quê? 38 anos. Então, a média dos funcionários e dos estagiários seria de aproximadamente 38 anos. E aí, voltando lá, a letra D. Ok? Nós temos aqui, olha, também da VUNESP, de analista técnico legislativo. Na festa do seu aniversário, em 2014, todos os 7 filhos de João estavam presentes. A idade de João, nessa ocasião, representava 2 vezes a média aritmética da idade dos filhos. E uma palavra importante. E a razão, a divisão entre a soma das idades deles e a idade de João valia, e vem a pergunta. Então, aqui, nós vamos ter o seguinte, tem algumas informações. Razão, o que ele está pedindo aqui, ó, é a razão entre a soma das idades dos filhos. Então, a soma da idade dos filhos dividido, a razão, pela idade do João. É isso que a gente está buscando aqui, ó. E tem as alternativas para nós analisarmos. Então, vamos lá. Então, são 7 filhos, como nós falamos. Vamos fazer a média dos filhos aqui, ó. A média da idade dos filhos. Então, seria a idade do filho 1, mais o filho 2. E, assim como no exercício anterior, a gente nem precisou saber a idade de cada um. Nem dos estagiários, nem dos funcionários do exercício anterior. E aqui, a mesma coisa. Nós fazendo a média da idade deles, são 7 filhos, nós vamos dividir por 7. Tá certo? E ali está falando que a idade de João é 2 vezes a média da idade dos filhos. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. A idade de João é 2 vezes a média aritmética dos filhos. Certo? O dobro, né? E aí, nós queremos saber, então, a razão entre a soma dos filhos e a idade de João. Bom, o que nós vamos fazer? Aonde está essa média, a média dos filhos, nós vamos substituir por uma expressão aqui, olha. De tal forma que eu vou deixar assim, ó. A média dos filhos, eu vou pegar esse 2, ele está vezes, eu vou passar ele para o outro lado. Então, ficaria o João, a idade de João dividido por 2. Então, olha, isso daqui eu vou substituir lá na média dos filhos. Olha só, onde está a média dos filhos, eu vou colocar o João por 2. Isso é igual à idade do filho 1, mais o filho 2, mais o filho 7. Não é isso? Que está dividido por 7. Como que ele está pedindo? É a razão entre a soma dos filhos, olha, o que ele quer é o filho 1 mais até o filho 7, dividido pela idade de João,
Quem que vai ser, então? Olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar esse J, nós teríamos que passar ele para cá, né? Porque ele tem que ficar na parte de baixo da fração. E aí nós teríamos o F1 mais até o F7 sobre o João. E esse 7, ele vai lá para cima também. Então, ficaria o 7 em cima e o 2 embaixo, olha, invertendo. E aqui nós temos exatamente o que nós procuramos, a soma da idade dos filhos dividido pela idade de João. Ou seja, a razão da soma da idade dos filhos pela idade de João. É 7 sobre 2. E se você dividir 7 por 2, dá 3,5. Então, é a letra E, certo? Um exercício 4 aqui, olha. Oficial administrativo da Polícia Civil, também de 2014. Em uma empresa com 5 funcionários, a soma dos 2 menores salários é de R$4.000. E a soma dos 3 maiores salários é de R$12.000. Excluindo-se o menor e o maior desses 5 salários, a média dos 3 restantes é R$3.000. Podendo-se concluir que a média aritmética entre o menor e o maior desses salários é igual a... E aí vem as alternativas. Bom, então, como que nós vamos pensar aqui? Primeiro, a soma dos 2 menores salários é 4.000. Não é isso? Primeiro nós vamos montar, se são 5 funcionários, nós teríamos o quê? Nós teríamos o salário, a média aritmética, Bom, vou começar assim, vamos colocar a soma primeiro. A soma dos menores salários, o salário 1 mais o salário 2 é de 4.000. R$4.000, não é? E a soma, só voltando ali um pouquinho para nós relembrarmos, a soma dos 2 salários, né? E depois os 3 maiores. E se nós pegarmos aqui a soma dos 3 maiores, que seria o salário 3 mais o salário 4, mais o salário 5, né? Seria ali, como nós vimos, os maiores salários seriam R$12.000. Certo? R$12.000. Bom, se a gente tirar o menor e o maior, quem é o menor e quem é o maior? Se a gente colocou pela ordem, vamos tirar o S1 e o S5. Se nós tirarmos, a média passou a ser 3.000. Então, o que a gente vai escrever aqui? Ó? Vamos aproveitar e escrever essa ideia. Se nós fizermos somente S2 mais S3 mais S4, são esses 3 salários. Então, a média passou a ser por 3, olha. Isso daí deu R$3.000. Esse é o que ele falou ali. A média seria de R$3.000. Sabendo disso, se a gente quiser montar e continuar isso daqui, olha o que vai ficar. O S2 mais o S3 mais o S4, se a gente quiser multiplicar cruzado aqui, olha, né? Nós vamos ter 3 vezes 3.000, R$9.000. Então, a soma desses 3 salários seriam de R$9.000. E aí, ele está pedindo a média aritmética do menor e do maior salário. Para nós montarmos isso daí, nós precisamos saber quanto vale o menor e quanto vale o maior salário. E nós temos essa informação aqui, olha. Não é isso? Se nós somarmos aqui, olha, do que nós temos aqui. Cadê? Ó, do que nós temos aqui. Se nós fizermos uma soma, S1 mais S2 mais S3 mais S4, juntar tudo isso. Nós não vamos ter S1 mais S2, nós não sabemos, mais S3, mais S4, mais S5, vai dar o quê? 12.000 mais 4.000, R$16.000. Tá, só que S2 mais S3 mais S4, nós temos, ó, esse valor aqui é R$9.000. Então, sobrou o S1 e o S5. É R$16.000
Como aqui é 9.000, nós vamos passar para o lado de lá, vai ficar menos 9.000. Certo? E aí nós descobrimos, então, que o salário 1 mais o salário 5, né? Vai dar 7.000 reais. 16 menos 9, não é isso? 7.000 reais. Só que nós queremos saber a média. Então, o que a gente pode fazer? A média é quando a gente pega o salário, como são 2 salários, divide por 2. Se você faz isso de um lado da igualdade, faz do outro lado também. Então, essa média seria 7.000 por 2, olha, salário 1 mais o salário 5 por 2, 7.000 dividido por 2, 3.500 reais. Então, a média do menor salário e do maior salário seria de 3.500 reais. No caso aqui, a letra alternativa, né? Alternativa A, certo? Vamos ver um exercício 5 da VUNESP também, agente lá da Fundação Casa, de 2010. A altura média das 5 vendedoras de uma loja era 1,64 m. Mas uma dessas vendedoras entrou em licença maternidade. E para substituí-la, foram contratadas 2 vendedoras temporárias. E tinham as alturas de 1,64 m e 1,66 m. Assim, a altura média das vendedoras dessa loja passou a ser 1,65 m. A altura da vendedora que entrou em licença é igual a... E vem as alternativas. Nós vamos montar, e aí já falando, as médias, a fórmula, o esquema das médias aritméticas, sempre é você montar a fórmula, montar a ideia da média, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Nós temos ali a altura média das 5 era 1,64. Vamos escrever isso daí. Então, olha, a média das 5 funcionárias seria o quê? Seria a altura da funcionária 1, mais a altura da funcionária 2, da funcionária 3, da 4, até a funcionária 5, não é? A média é isso. Então, nós temos isso dividido por 5 funcionárias. Esse é o esquema que funciona. E a altura média dessas 5 era 1,64. Então, no lugar da média aqui, ó, nós poderíamos colocar aqui, ó, 1,64 é igual a funcionária 1, mais a funcionária 2, mais a 3, mais a 4, até a 5, dividido por 5. Aqui nós podemos fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, ó, certo? Então, nós vamos ter aqui, funcionária 1, a soma das idades, a soma das alturas das funcionárias, 1,64 por 5, vamos fazer aqui rapidinho. 1,64 por 5, ó. Então, nós vamos ter 5 vezes 4, 20, 30, né? 30 com 2 vai dar 32 aqui, vai 3, 9, né? 5, 8, 5 vezes 1, 5 com 3 dá 8. E aí são 2 casas decimais, 8 e 20, né? 8,20, ó. Então, a soma das alturas dela, nós temos 8,20 ali, certo? Bom, o que mais que a gente tem de informação? Uma dessas funcionárias saiu, não é isso? 2 vendedoras entraram, vamos colocar aqui, vamos supor que saiu às 5. Então, nós vamos ter uma outra ideia agora. Saiu às 5, então nós vamos colocar assim, deixa eu separar aqui, nós vamos ter. Agora, saiu uma e entraram 2. Então, nós temos agora 6 funcionárias. Seria a funcionária 1 continua, a 2 continua, né? Nós vamos parar aqui na funcionária 4. A 5ª saiu, nós supomos que saiu. E aí entraram outras 2 vendedoras, com 1,64 e 1,66. Então, vamos somar as alturas delas que nós sabemos. 1,66, certo? E aí nós vamos dividir, são 6 funcionários, vamos dividir por 6, certo? Só que a altura média ficou 1,65. Dessa forma aqui ficou 1,65. Então, a média, 1,65, vai ser igual a idade da funcionária 1, mais 2, mais 3, até a 4, mais
E aí nós vamos somar aqui já, olha, 1,64 com 1,66, 1,66, 1,70, 2,30, 3,30 por 6, certo? E aí nós vamos juntar, podemos multiplicar em cruzado aqui, olha, não é? Então nós vamos ter aqui, ó, que F1 mais F2 mais F3 mais a funcionária 4 vamos colocar o mais 3,30 aqui ainda. 3,30 vai ficar 6 vezes 1,65. 1,65 vezes 6 vai dar 5, 30. 36, 39. 6, 7, 8, 9. Duas casas depois da vírgula. Então, aqui nós vamos ter 9,90. Bom, então a idade dessas 4 funcionárias, nós vamos conseguir achar essa idade, olha. Então, funcionária 1, somando com 2, somando com a funcionária 3, com a funcionária 4, idade não, né? Altura. Vai dar 9,90, 3,30 passar para cá, vai dar menos 3,30. Então, a idade dessas 4, a soma da altura das 4 funcionárias, né? Vai dar 6,60. Então, a soma da altura das 4. Mas aí, olha, qual que é a pergunta lá? Vamos voltar lá em cima. A altura da vendedora em licença. Então, nós temos que as quatro primeiras, elas têm 6,60, não é? E nós descobrimos ali que a altura delas, a altura delas, na verdade, das 5 era 1,64. Então, nós vamos completar. A altura de todas aqui, ó, vamos vir para cá. A altura de todas elas era 1,64. Então, de F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 era 1,64. A média, né? A média disso daqui dividido por 5. Tá. Só que nós sabemos que do F1 até o F4 é 6,60. Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha, se a gente fizer isso daqui, ó, né? Multiplicando cruzado, nós vamos ter o quê? F5 é igual 5 vezes 1,64, ó, nós já fizemos lá, né? Vai dar 20, 2, vai 3, 8 e 20, ó. 8 e 20, tirando o quê? 6,60. Certo? E aí nós montando ali, então, 8 e 20 com 6,60, se nós fizermos esse cálculo, 8 e 20 tirando 6,60, nós vamos dar 0. Vamos ter que emprestar 1 do 8, fica 7. 6 para 12 vai dar 6. 6 para 7 dá 1. Então, a média, a altura da funcionária 5 que saiu em licença seria de 1,60. Aqui, alternativa B, 1,60. Bom, o exercício 6, também da VUNESP, escriturário 2011, diz assim: uma classe de 30 alunos obteve uma média 52 em um exame. Uma outra classe de 25 alunos obteve média 30 no mesmo exame. A média dos 55 alunos nesse exame foi... Então, nós vamos calcular, e aí tudo nós estamos usando o quê? As médias simples. Como nós temos na primeira, vamos ver a primeira classe. Então, a média da primeira classe, eu vou colocar dos 30 alunos, nós vamos somar o aluno 1, mais o aluno 2, mais o aluno 3, até o aluno 30. Não precisa escrever e nós nem precisamos saber a média de cada um, a nota de cada um, tá certo? Só a média geral. Então, a média desses 30 alunos, somando todas as notas deles, dividindo por 30, essa média foi 52. Então, nós vamos substituir aqui, ó. 52 é o aluno 1, mais as notas, até o aluno 30, somando as notas deles, que a gente não precisa saber, por 30. Então, nós vamos fazer essa multiplicaçãozinha cruzada aqui, temos fração, temos igualdade. Então, a soma dos alunos dessa primeira classe, a soma das notas deles, vai ser o 30 vezes o 52. Podemos fazer a conta aqui, olha.
0. Podemos deixar esse 0 para fora, né? 6, 3 vezes 5, 15. Então, é 1.560. Tá certo? Agora, nós vamos passar para outra sala. A outra sala, por enquanto, nós só descobrimos dessa primeira sala a soma das notas. A outra sala tem 25 alunos. Então, vamos achar a média dos 25 alunos. Como eu chamei ali de A, o primeiro, eu vou chamar de E. E1 mais o E2 mais o E3. Vou somar a nota de todos os alunos até o 25º aluno. E vou dividir por 25 alunos. Só que a média dessa sala é 30. Então, nós vamos colocar 30 aqui no lugar da média. É a soma das notas dos alunos, de 1 até o 25, dividido por 25. Nós também podemos fazer aqui a multiplicação cruzada, né? Completamos com 1 aqui embaixo. Então, nós vamos ter aqui que E1 mais o E2 até o aluno 25 é 25 vezes 30. Montarmos aqui no cantinho. 25 vezes 30, 0, 15 vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Nós vamos ter 750, ok? Bom, mas ele está pedindo a média de todos, dos 55. Então, o que seria a média desses 55 alunos? Nós vamos precisar, então, dessas informações aqui, olha. 1.560, que é a média de uma sala, mais a média do outro. Ou seja, a média total desses alunos é você somar o aluno 1 mais o aluno 2 mais o aluno 3 até o 30 e mais o outro, que vai até o E25. E aí nós vamos dividir 30 alunos mais 25, agora são 55. E qual é essa soma que nós temos? 1.560 de uma classe mais 750 do outro, dividido por 55, certo? Então, nós vamos ter aqui 5 e 6, dá 11, vai 1, 8, vai dar 13, vai 1, vai dar 2 por 55. Então, o que nós vamos ter aqui, esse cálculo? A média total, vamos fazer o cálculo aqui, 2.310 por 55, olha, nós vamos ter aqui, daria 4, 20, né, para 21, 20, 22, 23, 1, coloco um 10 aqui. Então, aí nós vamos ter 5, 2, né, 10, 10 nada, 2, 5, 10 e 1, 11, nada. Pronto. A média seria, das duas classes, seria 42. Se nós voltarmos lá para cima, a alternativa B. A média é 42, certo? Nós temos aqui um outro exercício ainda, exercício 7, também da VUNESP, agente de escolta, de 2012. Um professor aplica o seguinte critério de avaliação para os seus alunos. A prova tem peso 4. Opa, nós já temos peso aqui, então vai ser a média aritmética ponderada. Então, já vamos olhar isso. Então, prova tem peso 4. Lista de exercícios tem peso 2. E a apresentação do trabalho tem peso 4. Sabendo que um aluno obteve 5 na prova, 5 na lista de exercícios e obteve nota 8 na apresentação do trabalho, a média final desse aluno é... E aí vem as alternativas. Como eu já disse, tem peso, então essa vai ser a média aritmética ponderada. Então, vamos fazer os cálculos. A média ponderada. Primeiro, nós temos a prova, que tem peso 4. E na prova, ele tirou 5. Então, é peso 4 vezes a nota 5. Mais a lista, nós temos peso 2. Então, é 2 vezes a nota que ele tirou na lista. Tirou 5 na lista, então vezes 5. Mais o peso do trabalho, né? O trabalho tem peso 4, então é 4 vezes. E a nota que ele tirou no trabalho foi 8. 4 vezes 8.
Nós vamos somar aqui, então, os pesos. 4 mais 2 mais 4. Fazendo esses cálculos, nós vamos ter 4 vezes 5, 20. 2 vezes 5 são 10. E 4 vezes 8, 32. 4 e 4 dá 8, com 2 vai dar 10. Ou seja, então, essa média aritmética ponderada vai ser de 20 com 10, 30, 62 dividido por 10. 62 por 10, só a vírgula andar uma casa para a esquerda. Então, a média desse aluno é de 6,2. Então, alternativa C, ok? Bom, é isso aí então, pessoal. Bons estudos para vocês.